Campeonato alagoano, a torcida do CSA está confiante para a grande final de domingo contra o Galo no Rei Pelé. O Regata joga pelo empate, mas isso parece não ter tirado a confiança dos azulinos. Ingresso na mão, confiança nas alturas. CSA vai ganhar, né? Vai ser 2-0. Segundo a loja do Azulão, até agora mais de 50% dos ingressos disponibilizados para a venda já estão em posse de azulinos. Tem sido bem intenso, a galera está procurando bastante. Apesar da desvantagem no duelo final, os torcedores do CSA estão muito seguros de que sairão campeões no domingo. Azulão campeão, 3-1 domingo, Rei Pelé lotado, comemorar com a massa azulina. E por falar em segurança, o policiamento será mais reforçado ainda para esse jogo. De acordo com o coronel Neivaldo Amorim, o planejamento é de colocar 300 homens dentro do campo, mais 200 deles no entorno do estádio, além da escolta para a torcida do CSA, para a chegada dos dois times e do reforço especial da Força Tarefa. Para esse jogo especificamente, o mandante é o CSA. A torcida do CRB está montando estrutura em 2 locais, recebendo essa programação, e vamos estar acompanhando com serviço de inteligência, com guarnições motorizadas ostensivas, para garantir que esses locais, os torcedores assistam, comemorem o resultado, né, sorrindo ou chorando, independente de qualquer outra coisa, mas só comemorem, não seja um local de uma praça de guerra ao final do campeonato. Isso, sem violência. A grande final do Alagoano será domingo, às 4 da tarde, no Rei Pelé. Infelizmente, com torcida única. Os melhores momentos do clássico você vai ver aqui no Jornal do Dia de segunda-feira. Já tem programação para o final de semana? Temos as dicas na nossa virada cultural. O padre Fábio de Mello volta hoje a Maceió e leva ao público as canções do trabalho Solo Sagrado, lançado em 2014, e do CD Deus no Esconderijo do Verso. O show começa às 8h30 da noite no ginásio do SESI. E para quem quer curtir um forrozinho, hoje também tem o Forró do Canoa, com os shows do Gabriel Diniz e Jonas Esticado. A banda Mofil, o Berg Badalada e o DJ Pitão também vão animar o evento. A festa começa às 10 da noite no Arena Jaraguá. Já para quem gosta de rock, nesta sexta tem um evento inspirado nos pubs ingleses. É a noite britânica com muita música da Amy Winehouse e Coldplay. A balada começa às 11 da noite no Maikai. Nesta sexta, no Rex Bar, tem o projeto da Micareta da Naná. A artista promete um show intimista e acústico repleto de axé e algumas músicas autoriais. A apresentação começa às 9h30 da noite e conta ainda com a participação da cantora Renata Peixoto. E que tal ir ao museu? A 10ª edição do Fim de Semana no Museu ocorre neste sábado e domingo no Museu de História Natural. Desta vez, o evento será voltado para a conservação e conhecimento de mamíferos de Alagoas. Na programação, atividades gratuitas como palestras, oficinas, minicurso, filmes, atrações culturais e muita brincadeira para a criançada. Tem também a exposição permanente Alagoas do Mar ao Sertão. As atividades começam às 9 da manhã. E hoje aqui no estúdio vamos conversar com a juíza titular da Vara Civil da Infância e Juventude, Fátima Pirauá. Vamos falar sobre o projeto de apadrinhamento e as audiências concentradas em abrigos. Boa tarde, doutora Fátima, seja muito bem-vinda. Doutora Fátima, como é que funciona o projeto de apadrinhamento? Boa tarde, Sabrina, é um prazer imenso estar aqui, agradeço muito por essa oportunidade. O projeto de apadrinhamento, ele foi pensado, inclusive pelo colega que estava me substituindo lá, doutor Igor, em virtude de que as crianças, quando atingem uma certa idade, e essa idade eu posso lhe dizer a partir de 6, de 7, elas não conseguem mais uma família substituta, ou seja, elas não conseguem ser adotadas. Então elas precisam de uma referência, elas precisam de uma reinserção, se não numa família, né, na família dela natural, ou uma colocação numa família substituta, ela precisa pelo menos estar inserida, reintegrada na sociedade. Saber o que é o convívio social, porque um abrigo é muito diferente. E são vários tipos de apadrinhamento. Exatamente. Né? Então, o afetivo, por exemplo, que é o apadrinhamento assim, que vai dar muito mais à criança uma possibilidade de saber o que é uma família, é aquele em que você não está obrigado a adotar, você não está disposta a adotar, mas você pode fazer algumas ações que leve aquela criança para um shopping, por exemplo, para assistir um filme, para fazer um lanche. Você pode levá-la no final de semana para a sua casa.
Você pode, nas datas festivas, nas datas significativas de criança, para a criança e para todos nós, de Natal, de Páscoa, de Réveillon, elas poderem participar de uma festa dessa na sua casa, na casa da sua família. Então, isso tudo é muito, muito importante. Elas se sentem importantes, elas se sentem relacionadas afetivamente. Até porque, quando elas completarem 18 anos, elas estarão fora do abrigo. E além se elas do não afetivo... tiverem uma referência, para elas fica muito difícil. Além do afetivo, temos o financeiro, que é o apadrinhamento em que você custeia alguma despesa daquela criança, que pode ser uma escola melhor, uma escola particular, que pode ser uma aula de inglês, um curso de capacitação, um curso técnico, um esporte, e tantas outras opções que podem ser quando você paga alguma despesa para essa criança que tem muito pouco no abrigo. E, em seguida, o terceiro e último é o apadrinhamento social, o apadrinhamento que a gente chama de profissional, quando uma pessoa disponibiliza o seu trabalho para aquela criança ou aquele adolescente. E aí a gente tem médicos, tem artistas plásticos, tem psicólogo, tem dentista, nós temos alguns padrinhos dentistas que levam a criança para o seu consultório para tratar dos dentes. Então, é uma coisa muito importante e para eles cria uma segurança, né, uma relação de confiança com essa pessoa que vai estar apadrinhando, nutricionista, cabeleireiros, profissionais. Aqui em Alagoas tem muitos padrinhos? A gente já tem alguns, né? Nosso projeto está iniciando, né? Foi lançado ano passado e a gente está tentando conscientizar. E essa divulgação para nós é importantíssima, porque a gente conscientiza a sociedade de que não é só o poder público. Como ser padrinho, então? E a família, como ser padrinho. E aí é bem interessante. Você precisa... O requisito, os requisitos mais exigentes são quando o padrinho é afetivo, que vai levar para casa, não é? Então, você tem que realmente ir lá, preencher um formulário, terá que ter uma visita da equipe, porque a gente não vai deixar que um adolescente ou uma criança saia do abrigo para a casa de uma pessoa sem a garantia de que ele, né, será bem tratado. Então, tem que ser maior de 18 anos, são mais ou menos as condições que se exigem, os requisitos que se exigem para a adoção, né? E as concentrações, aliás, essas audiências concentradas, né? Essas audiências concentradas, Sabrina, são uma exigência do CNJ, né, da Corregedoria do CNJ, que pede que façamos essas audiências 2 vezes por ano na própria instituição de acolhimento, né, na própria entidade de acolhimento, para que a gente possa verificar, analisar, reavaliar cada processo de cada criança e de cada adolescente. E ela é concentrada no abrigo mesmo, exatamente. Né? Nós temos aqui 7 abrigos e temos 71 abrigados, entre crianças e adolescentes. Qual a grande vantagem de fazer essa audiência dentro do abrigo? Dentro do abrigo, porque a gente vai estar no local onde eles vivem, né? A gente vai enxergar melhor a situação deles. E a gente vai com que a gente chama de rede, que vamos dizer assim, todos os atores do sistema de garantia. A resolução prevê, né, e nós já intimamos essas pessoas, já falamos, já convidamos as pessoas da vara, claro, o juiz, promotor, defensor, equipe técnica, né, multiprofissional, assistente social e psicóloga, escrivão, toda a equipe, assessoria, toda a equipe da vara. E a do acolhimento também, que eles também têm uma equipe multidisciplinar de assistentes sociais e de psicólogo. Só que, além disso, nós levaremos conselhos tutelares, levaremos os secretários. Né? Elas não ocorreram ainda? Ainda não. Vão começar não, quando? Vão começar terça-feira, teremos 3 dias nessa semana que vem, 9, 10 e 11, porque apesar de termos 7 abrigos, poderia ser um dia para cada um, mas não. Tem 2 abrigos menores, faremos um dia só os 2. E na outra semana também mais 3 dias. E aí convidamos também os secretários de assistência social do município, de saúde, de educação, de trabalho e emprego e de habitação. Quais os resultados esperados com essas O que nós precisamos ter e esperamos ter é tomar medidas efetivas, Sabrina, lá dentro, vendo a situação de cada um, tomar medidas efetivas, ou para reinserir essas crianças na sua família natural ou na sua família extensa, que é uma exigência do ECA, né, que a gente primeiro tem que tentar esgotar a possibilidade dessas famílias receberem de volta os seus filhos, né, e por isso essa rede que vai estar lá, esses secretários ou seus representantes com autonomia para decidir alguma coisa, eles podem
Eles podem dar uma estrutura familiar, eles têm a obrigação. O poder público tem a obrigação de estruturar as famílias. Há uma prioridade absoluta, né, na estrutura familiar para que o adolescente e a criança permaneçam na sua família. Então, vamos dizer, aluguel social, né, às vezes é um problema de tratamento de alcoolismo, de droga, porque muitas vezes o que acontece para a criança ser abandonada é isso, né, a desestruturação familiar. E em não conseguindo, a gente vai ver o que pode fazer para conseguir uma família substituta, que é a adoção, para que essas famílias possam absorver essas crianças recebam lá um pai e uma mãe, ou 2 pais e 2 mães, né, que hoje também se pode, ou só uma mãe ou só um pai. A adoção pode ser feita também por uma pessoa solteira. Então, será essa a nossa intenção e eu tenho certeza que vamos ter sucesso nisso. Ok, parabéns pelo trabalho, então. Muito obrigada pela entrevista. Um bom final de semana para a senhora. Para você também. Agradecemos muito esse espaço. Obrigada. E o Jornal do Dia da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião, termina aqui. Nos vemos na segunda, depois do Plantão Alagoas. Na segunda também tem boletim de ocorrência às 5h30 da manhã. Uma boa tarde e um bom final de semana.